Udan é um continente onde a maioria dos humanos possui poderes espirituais. 10 anos atrás, uma feroz batalha ocorreu entre Tan-Wu e Mu. O Rei Dragão era o mestre de Mu, que foi derrotado por Fang Tan King. Muitos acreditam que o Rei Dragão foi arrasta para cima, mas, na realidade, ele foi selado no corpo do nosso protagonista principal, Chu Ying-xiao. Chu Ling-jiao é um homem desempregado típico que anda narrando histórias de batalhas e sonha em se tornar como seu herói, Fang Tan King. Uma noite, no restaurante de sua mãe, ele narra a história da guerra que aconteceu 10 anos atrás entre Tan-Wu e Mu. Udan é um continente conhecido por sua paz e prosperidade. No entanto, as coisas eram bem diferentes quando a guerra estourou. O templo de Mu possuía poderes malignos, era conhecido por sua crueldade e queria dominar este continente sob as ordens de seu mestre, o Rei Dragão. Embora ele fosse invencível, isso não durou muito, pois ele foi derrotado por Fang Tan King. Ele deu um castigo celestial à alma que chocou todos os deuses e fantasmas e diretamente arrasta para cima o Rei Dragão enquanto a plateia aplaudia. Zai Fang chamou Chu Ying de delirante por pensar que ele é o sucessor de Fang Tan e herdará sua vontade, já que ele é inútil e não tem poderes mágicos. Todos no restaurante começaram a rir, envergonhando Chu Ling. Até sua mãe lhe deu uma surra por suas histórias tolas. Em outro lugar, uma garota pode ser vista fugindo de 3 homens suspeitos, e nesse momento, uma explosão pode ser vista na parte mais distante da cidade. Chu Ying e Si Fang estão voltando para a casa de Zai carregando álcool. Chu Ying expressa seu desejo de entrar na Academia Tan-Wu, passando no teste de seleção. Aparentemente, o teste está sendo realizado mais cedo este ano, pois as pessoas estão preocupadas que o Rei Dragão de Mu possa retornar. Outra versão da história diz que ele não arrasta para cima completamente, mas foi selado. Chu Ying diz para não se preocupar, pois ele derrotará o Rei Dragão se ele retornar, mas Zai o esbofeteia para trazê-lo à realidade, dizendo que ele não pode fazer nada sem seus poderes mágicos. Os dois começam a brigar e, frustrado com a reação de Si Fang, Chu Ying tenta mostrar seus poderes mágicos, mas falha miseravelmente. Vendo isso, Zai ri sem parar, mas então vem 4 sombras passando rapidamente por eles. Chu Ying pensa que são espiões malignos à solta, então ele corre para capturá-los, deixando Zai irritado para trás. Chu Ying acaba na floresta, onde brincava desde criança, e sobe em uma árvore para uma visão melhor. Ele avista os 3 homens indo mais fundo na floresta e, ao cair como o fracasso que é, os segue. Ele perde de vista os homens, mas segue um rastro de vagalumes que o leva a uma bela mulher descansando em uma rocha. Nesse momento, os 3 homens aparecem e ameaçam-na, dizendo que acabou para ela. Mas ela não parece nem um pouco assustada e desce com um sorriso, pronta para enfrentá-los. No entanto, antes que a luta pudesse começar, Chu Ling intervém, chamando a atenção deles. Aparentemente, ele é visto fugindo da armadilha que ela montou e acaba esbarrando nela. O inútil resolve se levantar, todo preparado para protegê-la, quando ele mesmo não consegue canalizar nenhuma magia. Além de não ter magia, Chu Ying também tem QI baixo, pois culpa os 3 homens por serem espiões de Mu. Enquanto ele está ocupado exibindo seus movimentos mágicos inexistentes, uma flor demoníaca emerge atrás dele. Então a mulher usa isso como distração e foge. No entanto, uma sombra pode ser vista espreitando ao redor dela, que depois se revela ser Zuya. Ele diz a ela que ela está atrasada, mas ela assegura que não há nada com que se preocupar. Zuya diz a Lan Rubin que ela precisa fazer o teste e infiltrar-se na academia. Eles pensam que a academia já está fazendo planos para combater o Rei Dragão uma vez que ele reencarne. É sua tarefa descobrir sobre seu paradeiro, então ela se disfarça de homem para reduzir o risco de se expor. Ele a lembra que seu chefe, Sr. Dark Moon, espera resultados, e se ela falhar, a única coisa que a aguarda no final é suicídio com veneno. Enquanto isso,
Chuing pode ser visto correndo para salvar sua vida da flor demoníaca e os 3 homens já estão arrasta para cima. A flor demoníaca finalmente o alcança quando ele está no chão, sem saída. A flor demoníaca o apunhala com um golpe final, mas antes que Chuing possa se render à morte, uma voz o chama. Pergunta a Chuing se ele quer poder, e naquele momento ele acorda com os olhos vermelhos de sangue e irradia uma quantidade imensa de poder, que o ajuda a cortar a flor demoníaca com as próprias mãos. Mas logo desmaia. Ele é atacado por um demônio, mas seus olhos se abrem quando ele acorda de seu pesadelo. Sua mãe o cumprimenta com um sorriso, mas quando ele retribui o sorriso, a frigideira dela voa em direção a ele. Ela o repreende por estar perdido a noite toda, só sendo encontrado dormindo na floresta. Ela então diz para ele se preparar, pois ele tem um encontro às cegas mais tarde. Mas ao ouvir isso, ele enlouquece e corre atrás dela, dizendo que vai fazer o exame. Eles discutem até que ela o encara e o amarra de cabeça para baixo no meio do restaurante. Depois que ela sai, um homem vestido de mulher entra e começa a atacar Chuing. Não demora muito para ele perceber que Zai está por trás disso, rindo de morrer na porta. Chuing e Sai estão ambos com pressa, mas Chuing acaba esbarrando em Lan Ruobing, que está disfarçada de homem novamente. Só se pode esperar que esses poderes lhe deem uma visão melhor. Ela logo reconhece que é o mesmo incômodo da noite passada e fica furiosa ao vê-lo vivo. Então, ela o empurra usando seus poderes e sela a porta para evitar que eles participem. Mas Zai conhece outra maneira e leva Chuing embora antes que ele perca mais tempo. Eles acabam entrando e se registram para o teste a tempo. Todos os participantes se reúnem enquanto a professora Shamu explica as instruções. Xiang dá a Chuing informações sobre os participantes competitivos dos exames, Yiqian e Zhou, que vieram do mesmo setor, e o misterioso, mas poderoso, garoto Bai Lang. Chuling continua fazendo piadas sobre Lan Ruobing, mas é chamado a atenção por Shamu por falar demais. Isso chama a atenção de todos, pois o reconhecem do restaurante de sua mãe e começam a zombar dele. Shamu diz que para o primeiro teste, eles terão que derrotar uma besta de nível 3 na floresta de Udan. Ela então abre um portal e dá uma última mensagem, dizendo que apenas os primeiros 200 indivíduos a competir passarão para a próxima etapa. Ao ouvir isso, todos os participantes correm para o portal. Os participantes usam sua magia para detectar a localização da besta, mas não conseguem encontrar nada. Chuing desce para encontrar um pequeno Udan, que foge assim que vê um símbolo de alguma estrela em Chuing. Enquanto isso, outros estão passando no teste, o que o irrita, pois a cota está se preenchendo. Os Udans continuam fugindo dele quando vem o símbolo atrás dele. Quando ele desesperadamente reza a Deus por um Udan, sua oração é respondida imediatamente quando ele vê um corvo correndo em direção a ele de um Udan e um tigre que o está atacando. O tigre consegue mandar Chuing pelos ares e acaba ferindo sua perna. Ele tenta rastejar com uma perna sangrando, mas desiste enquanto o tigre ruge para ele. No entanto, isso ativa os poderes de Chuing, fazendo com que o tigre vomite e fuja. Chuing grita para ele voltar, enquanto também geme de dor. Nesse momento, Zai aparece e o ajuda a curar sua perna. Ela então pergunta se ele realmente quer se tornar como Fang Tan King. No entanto, antes que ele possa responder, são interrompidos por Xixing. Ela se levanta e o segue, deixando um Chuing confuso para trás. O anunciador informa os participantes que restam apenas 9 vagas e o confiante e estúpido Chuing não derrotou um único Udan. No entanto, não é tão inútil quanto parece. Ele tem uma ideia e decide seguir o tigre, que ele captura com sucesso e amarra. Enquanto arrasta o tigre para o portal, Lan Ru vê isso como uma oportunidade de usar um de seus feitiços. No momento em que Shamu ordena que o portal seja fechado, Chuing chega correndo, mas percebe que agora segura um pequeno Udan em vez do tigre.
No entanto, Shamu percebe que está encantado, então decide aprovar Chulin, o que irrita os participantes que acham injusto. Shamu agora está desconfiada dos participantes, acreditando que há um espião entre eles e planeja investigar mais tarde. Nesse momento, ela abre outro portal e instrui todos a segui-la, pois é hora do próximo exame. Eles são levados para a assustadora Ponte Shen Uin, onde Shamu diz que os primeiros 50 participantes a cruzar a ponte e chegar até ela antes do amanhecer passarão no teste. Metade dos participantes corre para a ponte, mas Chuing não. Quando Zifang pergunta a ele, Chuing diz que há pessoas que não se moveram e que a professora ainda está ali, o que significa que este não é um teste fácil e eles devem seguir Shamu. Eles começam a correr na ponte, mas o nevoeiro atrapalha sua visão, dificultando a navegação. Shamu também desaparece no nevoeiro, causando pânico entre os participantes. Ela pode ser vista à frente de todos, mas Bai Lang é rápido em alcançá-la. No entanto, Shamu se distancia enquanto Bai Lang e Lan Ru ficam chocados ao ver corpos à sua frente. É revelado que há insetos demoníacos na ponte que se alimentam de energia espiritual e respondem ao som dos passos. Bai Lang decide pular na corda da ponte para mudar sua rota e evitar os insetos demoníacos. No entanto, Lan Ru vê isso como uma oportunidade de usar os insetos para impedir Chuin de avançar. Em outra parte da ponte, Chuin entra em pânico ao ver participantes sendo arrasta para cima um a um, mas Zhang rapidamente defende-se, arrasta para cima os insetos. No entanto, os participantes mais fortes são o esquadrão de Xixing, que forma um selo de proteção. Um dos amigos deles é arrasta para cima e Zoe percebe os insetos passando pelo participante que está sentado em um lugar. Ela conclui que eles respondem ao som, então começa a rastejar e pede para todos ficarem em silêncio e segui-la. Até mesmo Chuing e Zhang seguem ela. No entanto, vinhas começam a crescer na ponte, atraindo os insetos de volta. Ela pede para todos manterem a calma, pois os insetos estão ocupados se alimentando das vinhas, mas Ai traz à atenção dela o enorme inseto à frente deles que os ataca ferozmente. Chuing diz para seguir a mesma estratégia, pois, mesmo sendo maior, é o mesmo inseto. No entanto, eles falham rapidamente quando outro participante é arrasta para cima. Eles formam uma barreira protetora, mas não dura muito, pois o monstro a quebra imediatamente, deixando-os indefesos. Eles começam a empregar estratégias de ataque. Zi-USA, seu encantamento de fogo para acender a espada de Xixing, Q-USA, para cortar os longos braços de vinha do monstro. No entanto, isso não causa nenhum arranhão no monstro, que se torna ainda mais poderoso. É revelado que o monstro pode usar magia, transformando todos os participantes em pedra, exceto Chuin e Zoe, que formou uma barreira protetora. No entanto, a barreira não dura muito, e o monstro os agarra com suas mãos de vinha. Enquanto isso, Bai Lang e Lan Ru chegam ao final da ponte logo após Shamu. Chuling se encontra em um lugar estranho e se pergunta se está no inferno. Nesse momento, uma figura brilhante aparece e diz a ele que está selado em seu corpo e que a única maneira de salvar seus amigos é quebrar o selo tocando-o. A princípio, Chuin está cético, acreditando que está sendo enganado, mas o homem no céu mostra tudo o que ele pode alcançar se possuir uma fração dos poderes. Ele não será mais um perdedor. Embora duvide, é convencido pelas palavras e poder. Chu Lang então procede para quebrar o selo, liberando uma monstruosidade que ele não compreende completamente. Em outro lugar, Zuya disciplina Lan Ruobin por atrasar suas tarefas, causando problemas para Chuing, pois ela está arriscando sua identidade e aumentando as chances de ser pega. Nesse momento, Zuya para de falar, chocado pelo cheiro da aura, e percebe que o Rei Dragão está de volta. Na ponte, Chu Lang consegue se libertar e salvar Zoe. Ele está possuído pelo Rei Dragão,
com todo o corpo coberto de tatuagens e chamas roxas. Ele não é ele mesmo enquanto se prepara para enfrentar o monstro. Shamu corre para a ponte, percebendo que algo está errado e os alunos estão em perigo. Após derrotar o monstro, o Rei Dragão absorve a pérola espiritual para recuperar seu poder, mas fica decepcionado com o corpo de Chewing. Ele percebe que Zoe está finalmente acordada e a levanta, estrangulando-a no ar. Ele está fascinado pelo raro poder rosa de Udan nela e está determinado a usá-lo. Ela sabe que outra pessoa está no controle do corpo de Chewing. Esta cena inteira é bastante semelhante ao momento em que Sukuna assume o corpo de Yuji Itadori em Jujutsu Kaisen. Todos os garotos de sol presos nas mãos de demônios milenares, um conceito bastante original. O Rei Dragão está em transe, absorvendo o poder de Zoe, mas alguém o ataca por trás, trazendo de volta o selo e prendendo-o novamente no corpo de Chu Ling. Ele desmaia em cima de Zoe e é revelado que um velho e uma mulher chamada Wen estavam por trás do ataque. O diretor ordena que apaguem suas memórias e mantenham uma vigilância próxima em Chu Ling, temendo que o inferno se desencadeie se o Rei Dragão tomar completamente o controle. No entanto, o corpo de Chu Ling está bastante fraco, dificultando ao Rei Dragão maximizar seus poderes. Os dois desaparecem e todos os alunos petrificados se recuperam. Chewing finalmente acorda depois de um longo sono, mas bate a testa com Z, que estava por cima dele. Ele percebe que algumas de suas roupas estão faltando e, nesse momento, Duixing entra pronto para lutar, acreditando que Chewing estava tentando fazer coisas nojentas com Zai. Para piorar, as calças de Chewing caem, deixando Duixing ainda mais furioso e ele saca sua espada para lutar. Mas Zoe o impede, dizendo que ele não tem culpa, pois ambos tiveram suas memórias apagadas e não se lembram do que aconteceu na ponte. Ouvir Zoe defendendo Chewing irrita Duik. No entanto, Shamu intervém e manda ele parar com seu comportamento idiota. Um portal é aberto para o terceiro exame, e Shamu informa que o Rei dos Insetos não fazia parte do exame e que será realizada uma investigação para encontrar o culpado. Como o exame foi difícil e confundiu todos, os sobreviventes passaram e avançarão para a próxima etapa. Ao ouvir isso, Chu Ling salta de alegria. Shamu, então, forma uma barreira protetora capaz de resistir a qualquer ataque estrangeiro ao redor do portal que leva à Academia Tanwu. Todos correm e ficam maravilhados ao ver a academia. Há uma grande árvore com casas, conhecida como a Árvore dos Deuses. Shamu diz que não é uma excursão e que a academia tem mais importância do que apenas sua paisagem. Ela narra a história da academia, dizendo que o templo de Tanwu sofreu uma grande perda, mesmo após vencer a guerra na qual Fangtan King derrotou Mu e seu líder, o Rei Dragão. Ele então criou um encantamento de defesa com 3 peças mágicas, tornando seu ambiente seguro até hoje. Chu Ling chora ao ouvir a mesma história que ele mesmo já narrou 1000 vezes. Shamu os leva a um poço velho e enferrujado como sua acomodação temporária, pois ainda não são estudantes. Ela então os apresenta ao novo professor, Duan. Quando Duan entra, todos ficam surpresos com sua aparência, pois ele é do tamanho da palma da mão. No entanto, Duan tenta estabelecer autoridade, mas os participantes não conseguem conter o riso. Ele é pequeno em tamanho, mas bate em um dos participantes, silenciando todos. Ele então os leva para suas casas e diz que pode ler mentes, provando isso ao revelar os segredos mais profundos e sombrios de todos. Depois disso, todos vão procurar suas casas. Quando Zai abre a porta de sua acomodação, ele grita de medo, pois está coberta de vinhas. Todas as outras casas são semelhantes, cobertas de insetos e poeira. Todos, exceto Chu Ling, parecem gostar, pois ele é uma anomalia. Uma mulher de cabelo roxo entra pedindo ajuda a Zai com a porta, mas ele acaba quebrando-a, deixando-a furiosa. Zai chama Chu Ling para ajudar a consertar a porta, mas ele repentinamente fica doente devido a AOS cogumelos que comeu.
Então, corre de volta para seu dormitório sem saber o que o espera. Lan Rubin confunde o quarto 6 com o dela, pois a placa estava de cabeça para baixo. Então, Xu Ling entra enquanto ela está meio nua e a ataca imediatamente, fazendo-o desmaiar. Em outro lugar, Zuya está secretamente se encontrando com 2 outras pessoas de Mu, que parecem estar planejando algo. Na manhã seguinte, Chuing ainda está inconsciente da noite anterior quando bateu a cabeça, então acorda sonolento, mas logo se recupera ao ouvir o anúncio de que será desqualificado se não chegar à entrada do poço. Chuing se junta a OS outros participantes e Duan lhes dá instruções para o terceiro exame. Nesta etapa, todos receberão uma certa quantidade de moedas e o grupo que terminar com 1000 moedas após 8 horas poderá entrar na academia. No entanto, a única regra é que não há regras e a Floresta Vermelha foi declarada uma área segura. Depois que todos coletaram suas sacolas de moedas, nosso personagem principal estúpido, Chuing, anuncia que tem 2000 moedas. Ao ouvir isso, todos os participantes correm atrás dele e Sai o abandona para salvar sua própria pele. Então, Chuing decide distribuir suas moedas para impedi-los de persegui-lo. Ele então decide ir para a área segura, onde é subitamente atacado. É revelado que os ex-alunos também estão participando deste exame, uma informação que Duan escolheu não compartilhar. Ele é imobilizado no chão, incapaz de se mover, e outros participantes também se encontram em situações semelhantes. O aluno sênior ameaça Chuing para que entregue suas moedas, mas ele diz que não tem nenhuma. No entanto, ele corre para a área segura, então eles se recusam a acreditar nele. O homem decide socá-lo, mas seus poderes ocultos o protegem e ele consegue escapar a tempo, criando um grande buraco no chão, deixando todos chocados. O estudante sênior de cabelo azul ainda não desiste e decide atacar novamente, mas Chuing o vê se movendo em câmera lenta, dando-lhe tempo suficiente para desviar. Outro estudante se junta ao ataque, mas desta vez, Chuing escolhe atacar em vez de desviar, mandando-os pelos ares. A garota então lança um ataque de estrada de espinhos, que ele consegue escapar pulando para uma grande altura. Ele fica chocado com sua própria força, mas não parece estar no controle, pois cai de volta ao chão. Nesse momento, seu pequeno Udan entra em cena para salvar o dia, espetando o chifre no traseiro do homem. No entanto, Lan Ruobing amarra todos com plantas usando seus poderes e pega as moedas deles. No entanto, Xu Ling consegue se libertar e corre atrás deles, mas muda de ideia e corre para Zi para contar sobre os poderes que acabou de descobrir. De repente, eles ouvem uma explosão nas proximidades. É revelado que os espiões de Mu entraram na floresta carregando o orbe do dragão para encontrar o espírito do Rei Dragão. Eles pegaram Zai e querem testá-la, caso contrário ela morrerá. Ao ver isso, Chuing pula para salvá-la antes de ser atacado. Zai e seu esquadrão lutam ferozmente contra os espiões de Mu, mas eles são poderosos demais e causam uma explosão que os paralisa. Xu Ling pula para socar o espião musculoso, mas logo é derrubado, ferindo-se. Zi, então, o ajuda cegando os espiões com fumaça, dando-lhes tempo suficiente para pegar o orbe e fugir. Os espiões de Mu os param com controle neuronal para imobilizá-los pouco antes de chegarem à área segura. Os espiões, então, lançam uma bomba, mas felizmente, os poderes de Xu Ling se ativam novamente e ele consegue se defender. No entanto, os espiões não param e lançam várias bombas de uma vez, mas Chuing demonstra grandes habilidades ao derrubar todas. Ele então ataca o espião, mas é lançado pelos ares quando a espiã feminina usa seu poder para defender seu parceiro. Eles ainda não desistem e lançam outro ataque maciço que faz o orbe do dragão cair sobre Xu Ling.
O dragão roxo é convocado e subjuga o corpo de Chewing, mas logo é disciplinado pelo verdadeiro dono, o espírito do Rei Dragão, no corpo de Chewing, que ordena que o dragão roxo proteja Chu-Ling. Quando acorda, Chewing se vê com roupas diferentes e ouve uma voz, pertencente ao dragão roxo, que diz que ele agora possui múltiplos poderes, como velocidade, força e invencibilidade. Os espiões percebem que encontraram seu alvo e se aproximam para capturá-lo, mas Duan intervém e os restringe, forçando-os a se retirar. Duan então informa que o teste tem menos de 5 minutos restantes e Chewing percebe que não tem nenhuma moeda. Todos os participantes se reuniram fora da porta de identidade, onde Duan diz que aqueles com moedas insuficientes devem partir. Ele diz que essas moedas têm o poder de desbloquear a porta e dar a você uma cor pura de sua identidade. Ele pergunta quem quer ser o primeiro a entrar, e Bai Lang se voluntaria. Ele coloca suas moedas na boca do leão e entra. Quando sai, é um mestre Udan com a cor preta pura. Zhang diz a Chewing que Bai Lang era forte o suficiente para derrotar 20 estudantes da academia, mas ele ficou desanimado, pois passou a maior parte do tempo lutando contra os espiões, não conseguindo coletar moedas suficientes. A próxima é Lan Huobin, que entra com 2.000 moedas, mas não recebe uma cor pura. Em vez disso, recebe verde claro, apesar de ser tão forte. Chu-Ling fica furioso com ela por sabotar seu exame e roubar suas moedas. O próximo voluntário é Du Shiqin. Um flashback mostra Du Shiqin recebendo moedas de seus colegas, que disseram que ele era o mais merecedor e deveria ter as moedas. Então ele e Zai conseguiram passar no teste. Enquanto isso, Chewing ainda está se lamentando, mas o dragão roxo o lembra de verificar seu cinto, onde ele encontra uma moeda diferente. Ele e o dragão discutem até que Duan chama por voluntários uma última vez. Então, ele se apresenta com zero confiança e coloca a moeda na boca do leão. O leão anuncia que ele tem 0 moedas, fazendo todos rirem, mas isso não dura muito quando o leão anuncia que lhe deu uma moeda espiritual, silenciando todos. Ele sai, mas está sem cor, o que confunde Duan, pois isso nunca aconteceu antes. Os participantes ficam zangados e protestam, dizendo que o exame foi manipulado. Eles começam a protestar e até se preparam para espancá-lo, mas Zai intervém, também se envolvendo na luta. Chu-Ling até USA seu poder para atacar, mas eles ainda não desistem. Nesse momento, a vice-diretora S.R.A. Wen aparece e os afasta com seus poderes. Como ela é uma figura importante, Duan ordena que todos fiquem em posição de sentido na frente dela. No entanto, eles continuam reclamando e exigindo explicações, então Wen diz que a porta de identificação é a representação mais justa da Academia Tanwu e assegura que Chewing e Zi receberão uma advertência, pois agora são membros oficiais da Academia Tanwu. Mais tarde naquela noite, Lan Huobin encontra Zuya, que a parabeniza por passar no teste. Ele diz que descobriu que o Rei Dragão está selado dentro do corpo de Chewing, o que a choca. Zhou diz que ela precisa protegê-lo até que o artefato para quebrar o selo seja recuperado da Academia Tanwu. Chu-Ling está se sentindo mal desde a noite anterior, então Zai tenta animá-lo enquanto caminham para a academia. Quando entram, ficam surpresos ao ver a academia iluminada e todos celebrando. Chu-Ling fica tão animado que começa a correr e esbarra em Shamu, que revela que não esperava que eles conseguissem. Eles descobrem que, em vez de Shamu, seu professor principal é o temperamental Duan, que está gritando por estarem atrasados. Duan lhes dá instruções sobre suas 3 lições: medicina básica e treinamento completo. Após o briefing, ele os leva a Xiangyu para escolherem seus Udan e armas. Duan os leva a um portal que leva a Xiangyu, e além do portal, há um lugar que parece uma galáxia. Há ilhas flutuantes ao redor, onde eles escolherão suas armas. As ilhas estão ligadas às suas cores,
Então todos entram em suas respectivas cores e entram em suas ilhas. Quando Chu-Ling se vira, só vê uma pequena casa em sua ilha. No entanto, ele é a segunda pessoa depois de Fang Tanqing a entrar na ilha sem cor. Ao abrir a porta, ele encontra alguns espíritos que pedem para ele jogar jogos de dados, que ele ganha facilmente, pois cresceu em um bar. Enquanto isso, Bai Lang e Lan Rubin são rápidos e já chegaram à base após escolherem suas armas. Outros membros escolheram armas como espada, adagas e até uma flauta. Após 50 rodadas, os espíritos finalmente permitem que Chu-Ling escolha uma arma escondida em diferentes chamas. Então, ele usa a moeda espiritual para pagar, o que os deixa chocados, pois é quase impossível para um primeiro ano possuir moeda espiritual. Ele então vai e volta entre os diferentes tamanhos de chamas, tentando obter uma reação dos espíritos, mas acaba escolhendo uma tábua de madeira, e todos riem dele por ser uma piada. Mais tarde naquela noite, ele se pergunta se essa tábua de madeira é realmente especial, já que os espíritos ficaram bastante chocados quando ele a escolheu. Nesse momento, várias explosões ocorrem por toda parte, então os estudantes saem para ver o que está acontecendo, mas são assediados por seus veteranos, que estão tentando roubar suas armas de Udan. Em meio ao caos, os espiões de Mu voltam e ameaçam Aiken para entregar sua espada. Enquanto isso, Bai Lang e Lan Rubin parecem ser os únicos que lutam e conseguem defender suas armas. Quando os veteranos entram no dormitório de Chu-Ing, ficam surpresos ao ver que ele só tem uma tábua de madeira comum como arma. O veterano diz para ele manter sua arma segura, pois ela pode bloquear danos. No dia seguinte, Zai diz a Chu-Ing que os estudantes eram do Clã das Cores Puras, uma poderosa organização estudantil. No entanto, Zai conseguiu manter sua adaga, entregando metade de suas economias. Todos os estudantes se reuniram para aprender sobre Udan e armas básicas, mas Duan não sabe que a maioria teve suas armas roubadas na noite anterior. Ele pergunta quem ainda tem suas armas, mas é apenas um punhado de estudantes. Então, ele os repreende por não serem fortes e pede para pegarem armas de prática por enquanto. No dia seguinte, Chu-Ling escreve uma carta para sua mãe, mentindo ao assegurar que está indo bem, apesar de viver em um ambiente difícil e ainda não tem ideia do que fazer com sua tábua de madeira. Mais tarde naquele dia, Duan interrompe o treinamento dos estudantes e os apresenta a seus seros, com quem lutarão. Alguns estudantes acreditam que ele é um dos veteranos envolvidos no incidente da noite anterior. Duan escolhe Cixin como o primeiro voluntário para lutar contra seu veterano. Daikin ataca primeiro usando sua técnica de espada montanha parte montanhas. Seu oponente, Huan, consegue desviar habilmente e contra-atacar usando a técnica das 1000 mãos, jogando Daikin pelos ares, fazendo-o desmaiar ao cair no chão. Após sua primeira vitória contra os novatos, ele pede a Duan para lutar contra Bai Lang e Lan Rubin juntos. O amigo de Huan fica empolgado, pois um flashback mostra eles sendo gravemente feridos na noite anterior após serem espancados pelos dois novatos mais fortes. No entanto, ambos lutam tão bem que até conseguem arranhar o rosto de Huan. A plateia fica atônita ao testemunhar uma luta de profissionais. A seguir, Huan chama Chu-Ing e Zi para lutar contra ele. Sem necessidade de dizer, os rostos deles empalidecem imediatamente. Chu-Ing é arremessado como um bebê e um se pergunta por que ele não pode usar seus poderes. O dragão roxo diz que ele ainda não consegue controlar o poder do rei dos insetos. No entanto, é revelado que ele conseguiu uma segunda arma da ilha, que pode usar. Os quatro parecem estar se desgastando ao enfrentar Huan, mas Bai Lang elabora uma estratégia, percebendo que Huan está recebendo imenso poder de seu manto. Eles decidem atacar de 3 lados diferentes. No entanto, Lan Rubin diz para Chu-Ing se esconder, o que o irrita. Enquanto todos atacam Huan simultaneamente, Chu-Ing vê isso como uma oportunidade de atacá-lo por trás, mas Huan consegue se defender.
No entanto, os poderes de Chuin aparecem, permitindo que ele desvie dos ataques e use sua segunda arma de Udan, um selo a vácuo, para absorver o manto de Huan, revelando que ele tem 4 mãos, por isso conseguia lançar vários socos de uma vez. Isso enfurece Huan, que se prepara para espancar Chuing, mas é interrompido por Duan. Após ambos se curvarem, Chuing devolve o manto. Huan é visto implorando perdão ao mestre do clã das cores puras por perder para Shu Ling. O mestre diz que Huan trouxe vergonha ao clã e não está interessado em suas explicações. Ele então pergunta a Huan sobre a pedra meteoro, mas Huan não a encontra em seu manto. O mestre lembra que a pedra é de extrema importância para o clã, então Huan se ajoelha mais uma vez, pedindo perdão e prometendo recuperá-la. Na academia, o treinamento medicinal começou com Shamu, que ensinará este semestre. Ela diz que a primeira tarefa é encontrar as 8 ervas mencionadas na primeira página do livro, em duplas. Shu Ling se junta a Zai, mas um homem gigante reclama Zai como parceiro e o arrasta. Sem escolha, Shu Ling segue Lan Ruobin. Enquanto caminham pela floresta, Shu Ying se gaba de ser o rei da floresta, pois cresceu comendo ervas estranhas. Lan Ruobin se irrita e diz para ele encontrar as 4 primeiras ervas enquanto ela encontra as restantes. Ela encontra uma das ervas, mas ao tentar pegá-la, sua cabeça começa a doer, fazendo-a escorregar e cair de uma grande altura, ferindo o braço. Chuing a resgata e, para estancar o sangramento, mastiga ervas e as aplica no braço dela. Ele também tira seu cinto para amarrar o ferimento, mas ela interpreta mal e o chuta. Bai Lang observa tudo do topo de uma árvore. Após 2 horas, todos se reúnem para que Shamu possa avaliar as notas. Quando chega a vez de Lan Ruobin, ela está prestes a falhar com apenas uma erva, mas Chuin, mais uma vez, a salva com a maior bolsa de ervas, ganhando um as. Vendo esse gesto, Lan Ruobin cora, enquanto ele fala sobre confiar nele na próxima vez. Mais tarde, Zai está desanimado porque Chuin encontrou mais ervas do que ele, mas para quando vê uma grande multidão reunida. Ele se aproxima e vê que Huan está intimidando Chuing, mas quando vê Zi, faz um sinal que só eles entendem. Ele então desafia Huan para uma luta novamente, com a condição de que, se ganhar, fica com o quarto de Huan, mas se perder, deixará a academia e Huan poderá fazer o que quiser com ele. Nesse momento, Zai traz Shamu e Chuing, pede para ela ser a juíza da luta. Ela concorda, dizendo que a única regra é não arrasta para cima um ao outro. Assim que a luta começa, Chuing começa a correr freneticamente enquanto Huan lança 1000 socos. Chuing está correndo porque não sabe quando seus poderes aparecerão. Nesse momento, o olho do dragão roxo aparece. Chegamos ao final do recap da primeira parte do anime, Demon Quest. Se gostaria da parte 2, comente. Parte 2. Se gostou, deixe seu like e inscreva-se no canal. Obrigado!